Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Tenham um bom dia aí. Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro, de 2026. Quero aqui dar continuidade, gravando os vídeos aí, e eu quero falar de uma mensagem poderosa aqui na Palavra de Deus. Quero deixar a mensagem para vocês aí. E quero ser bem breve nesse vídeo aqui. Os vídeos eu quero vou tentar não passar de 20 minutos. Para ministrar uma palavra dentro de 20 minutos na igreja é até mais complicado. Mas nas redes sociais a gente precisa entender que a gente compete, digamos, com outras coisas, Por exemplo, a pessoa está ouvindo um vídeo, de repente chega uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, e aí ela já fica, como diz, tentada a sair do vídeo e ir lá ver a mensagem, e aí perde, ela poderia até voltar para o vídeo, mas perde aquele, digamos assim, aquele momento ali. Então a gente tenta ser o mais breve possível, amém? Para quem não me conhece ainda, Pastor Eliseu Ruas, amém? E eu quero dar aqui a igreja que eu congrego na igreja pentecostal do Deus vivo, desde que eu nasci para Cristo, ou seja, do meu novo nascimento, que foi no dia 19 de agosto de 2001. Antes disso eu vivia no pecado, eu vivia nesse mundo de escravidão do pecado, mas no dia 19 de agosto de 2001, a graça de Deus me alcançou. Glória a Deus por isso, amém? Então esse vídeo eu vou postar lá no meu canal de YouTube, Pastor Eliseu Ruas, Eliseu com S, lembrando disso, porque você vai buscar lá, vai aparecer outros Eliseu com Z, mas o meu nome é com S, Eliseu com S, então Eliseu Ruas. E também eu vou postar no Facebook, Pastor Eliseu Ruas também no Facebook, amém? Então, desde já, um bom dia para vocês aí, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Eu quero falar hoje sobre uma mensagem que Paulo vai dizer, um texto que Paulo vai dizer, e a gente às vezes não para muito para meditar nesse texto, e ele está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 e 19, e Paulo ele fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Bom, Paulo está dizendo aqui, abreviando aqui, ele está dizendo que a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, em algumas versões vai dizer assim, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém? Engraçado, irmão, já parou para pensar nisso? Por que ela é loucura para os que se perdem? A gente precisa voltar aqui no tempo do apóstolo Paulo, há 2000 anos aproximadamente atrás. A gente sabe que o mundo era um mundo helênico, helenizado. O que é isso? Significa a cultura grega, que veio ali do imperador Alexandre o Grande, que veio, ele viveu naquele período ali intertestamentário, onde muitos conhecem aí como o período de silêncio de Deus. Foi um período de aproximadamente 400 anos, que está, se você olhar na sua Bíblia, é comum, às vezes a Bíblia ela tem uma página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E muitos dizem que aquela página em branco significa justamente ali o silêncio de Deus. Mas apesar de Deus não levantar nenhum profeta nesse tempo, ele não ficou inerte à história humana. Amém? Ali ele levantou reis, ele estava preparando o mundo para a vinda do seu filho, a vinda do Messias. Então Deus, ele de uma certa forma, ele levantou reis, ele preparou o momento, ele preparou o mundo para receber o seu filho. E ali em Israel, por exemplo, levantou-se já está até, inclusive Daniel vai falar, de uma maneira profética, não cita o nome de Alexandre o Grande,
mas vai falar, né, de Alexandre aí, desse império de Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Viveu, digamos assim, foi muito rápida a conquista dele, né? E Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Amém? Então ele herdou do seu pai Filipe da Macedônia esse império, e ele expandiu esse império por todo o Oriente Médio dentro de pouco tempo. Se olhar, né, governo de 10 anos aproximadamente aí, é muito rápido, né, o que é Alexandre Grande. E aí, o que foi difundido com esse reinado de Alexandre Grande, com esse império de Alexandre Grande? A língua falada passou a ser o grego, amém? Por isso que o Novo Testamento ele é quase todo aí, 99%, escrito no grego, não o grego de hoje, mas o grego koiné. Então, essa língua grega, ela foi difundida pelo mundo, a ponto dos próprios judeus, né, começar a esquecer, digamos assim, deixar de lado o hebraico que eles falavam, né, a língua hebraica. E também foi difundido, né, a filosofia, né, e também o politeísmo muito forte ali da cultura grega, de acreditar nos deuses, né, do Olimpo ali, Zeus e por aí vai, né? Então tinha um Deus para tudo. Então isso era um mundo politeísta. Então, o que eles acreditavam? Né? Acreditavam que Deus, ele não morria, ele era imortal e é realmente imortal. Aí quando a gente Paulo chega falando ali para esse mundo helênico, mundo gentil, ele era, né, politeísta ali. E chega falando de Jesus, né, que Jesus, como Deus, ele morreu na cruz. Para eles isso era loucura, porque o Filho de Deus não podia morrer na cruz, porque ele não era somente o Filho de Deus, ele também era Deus, né? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que toda a plenitude da divindade estava sobre ele. Então, mas como pode, né, um Deus morrer na cruz? Eles não entendiam isso. E aliás, vou te falar uma coisa, tem muito crente, né, que não entende isso, porque é uma mensagem muito profunda, a gente precisa de mais tempo para poder explicar. Mas Paulo chegou com essa mensagem, então ele vai na carta de Corinto ali, que era na verdade uma cidade bastante próxima ali da região de Atenas, e era uma cidade portuária, então ela realmente era uma cidade muito ligada à filosofia grega, né? Então, uma cidade que era muito impactada por essa filosofia grega, pela língua grega, pela sua cultura politeísta, né? Então, assim, de acreditar em vários deuses, Paulo chega com essa mensagem, né, falando sobre a morte de Cristo, o Filho de Deus, na cruz. Para eles foi isso aí, né? Muitos não acreditaram, inclusive em Atenas, por exemplo, Paulo começou a pregar lá sobre esse Deus desconhecido, tinha lá um espaçozinho que está lá escrito Deus desconhecido. Tinha vários deuses, né, digamos assim, vários ídolos, mas aí tinha um espaço vazio e estava escrito Deus desconhecido. Falou, é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Então e não vai, engraçado que lá no livro de Atos não vai dizer que Paulo ele plantou a igreja em Atenas, né? E nós conhecemos hoje como a Grécia aí. Mas aí ficou essa palavra, né? Paulo falou assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Versículo 19, ele fala, pois está escrito, ou seja, já estava escrito aonde? No Antigo Testamento, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo vai dizer que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. Então, isso que eles achavam loucura, era mais sábio, né? Era a sabedoria de Deus para a salvação. Então, Paulo está colocando aqui, né, que isso, o próprio Filho de Deus morreu numa cruz, e como Deus que ele era, né, ele morre ali numa cruz, mas ele não morre, porque, digamos assim, a morte não teve poder sobre Jesus Cristo.
Se você observar, por exemplo, enquanto Jesus ele não disse na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele não morreu. Então ele sim entregou a morte, ele se entregou, mas sabedor de que 3 dias depois ele ressuscitaria. Então Paulo vai tem um texto que Paulo fala assim, onde está a morte, o seu aguilhão, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 56, fala, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A morte, na verdade, que Paulo está falando aqui, nesse tipo de morte aqui, que fala o aguilhão da morte, é o pecado, é a força do pecado, é a lei. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? Mas, se não existisse a lei de Deus, então não existiria o pecado, amém? Então não existiria a morte. Não estou falando de morte física, mas da morte espiritual. Então, hoje, se você entende que a lei de Deus, nós pegarmos essa lei de Deus, se nós olharmos para ela, a gente vai ver que a gente é pecador. Não tem nenhuma pessoa nesse mundo que possa olhar para a lei de Deus e falar assim, olha, cumpri toda a lei de Deus. Não existe, né? A única pessoa que fez isso foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi fiel, né? Então ele vai cumprir essa lei e ele então morre numa cruz para que ele pudesse, a justiça de Deus pudesse ser feita através da morte de Cristo Jesus. Amém? Então, quando a gente fala em mensagem da cruz, o que traz para você essa mensagem? Eu quero falar de 3 coisas que essa mensagem ela traz. A primeira coisa, né, que nós vamos ver que essa mensagem da cruz, ela nos traz a mensagem de amor. Amém? De amor. Jesus Cristo morreu na cruz porque Deus nos amou. Olha o que diz aqui o texto, você conhece esse texto aí, que é para quem é cristão. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, amém? Então, olha bem, João olhou assim e falou assim, Deus amou o mundo, mas o quanto que ele amou o mundo? João não soube dizer o quanto, então ele vai criar uma frase aqui dizendo assim, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira, de tão grande que é esse amor de Deus. E ele fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho, né? E para quê? Para que todo aquele, seu Filho unigênito, veja bem, quando fala unigênito, aqui está falando de Filho único. Único num certo sentido. Jesus é o único que tem, digamos assim, a essência de Deus. Ele também, né, é o Filho de Deus e ele é Deus ao mesmo tempo. Não estou falando aqui, quando a gente fala Deus, a gente está falando de uma divindade, de um poder divino, que esse poder divino ele está sobre 3 pessoas, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Então esse poder divino somente, né, está sobre essas 3 pessoas. Ah, pastor, mas e os deuses lá do Olimpo, e os deuses lá de Atenas, e os deuses da filosofia grega? Não eram deuses, simplesmente não era Deus, na verdade. Eles eram chamados de deuses, né, como a Bíblia traz deuses, mas na verdade a gente está falando de Deus verdadeiramente falando, o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador, né, de todo esse universo, o Deus que te criou, que me criou, amém? Então esse Deus, ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, né? E Jesus, por amor, ele morreu na cruz do Calvário. Então a palavra da cruz, ela fala primeiramente de amor.
Amém? Mas a segunda coisa que a palavra da cruz ela fala, e aí nós precisamos ler em Efésios capítulo 1:7, Paulo vai dizer: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que texto maravilhoso isso aqui. Aqui está falando aqui, na verdade, a gente pode usar ele tanto para liberdade, como também para perdão. Porque tem duas palavras aqui que eu já até gravei um vídeo e expliquei sobre elas. Tem duas palavras aqui que muitas pessoas às vezes vai ler na palavra de Deus, vai ler a Bíblia e vai encontrar essas duas palavras e ela não sabe exatamente o significado, que é a palavra redenção. A palavra da redenção significa resgate. Amém? Então ele nos resgatou, e está lá em Colossenses, né? Eu já li lá, Colossenses vai dizer que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado. Amém? Então a palavra redenção significa resgate, mas nós temos a outra palavra, remissão. O que é remissão? Perdão dos pecados. Aí Paulo fala, né? Nele temos a redenção, ou seja, o resgate pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo o quê? Segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, não é porque nós merecemos. Ou seja, não é porque eu e você merecemos. Não. Merecer nós não merecíamos. Nós necessitávamos do perdão de Deus. Isso sim, nós necessitamos do perdão de Deus. Você que está me ouvindo aí, você necessita do perdão de Deus. Para entrar na glória, para entrar no céu de Deus, você precisa do perdão de Deus. Amém? Através da cruz de Cristo, através do sangue derramado na cruz de Cristo. Quando a gente fala de relacionamento humano, você, o seu irmão, você feriu o seu irmão, digamos aí, você precisa perdoar o seu irmão. Se o seu irmão não te perdoar, né, esse perdão do seu irmão, ele não te impede de ir para o céu. Uma coisa que você precisa entender, isso aqui nós estamos falando de relacionamento humano, mas quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós necessitamos do perdão de Deus. Amém? Você no relacionamento, você necessita de perdoar o seu irmão. É diferente. Você que está guardando mágoa no seu coração, você necessita perdoar o seu irmão para que você seja livre dessa mágoa. Mas quando nós falamos do relacionamento com Deus, nós necessitamos do perdão de Deus. E aí Deus vai, por que nós necessitamos? Porque Deus vai fazer a sua justiça. E essa justiça feita na cruz de Cristo, ele foi, né, digamos assim, o juiz, que é Deus. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos o alvo, nós descumprimos a lei de Deus. Então ele, como juiz, ele poderia nos lançar no fogo do inferno. Mas só que ele, por amor, ele não fez isso. Ele enviou o seu filho para que ele pudesse morrer numa cruz e Deus pudesse então ter a sua justiça satisfeita e feita na cruz. E essa justiça que foi feita na cruz, ela é imputada a nós. Amém? A mim e a você. Agora, através de quê? Através da fé. Amém? Através da fé. Lembra do texto que nós lemos lá no início? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. É preciso crer. Nós estamos falando aqui, né, a mensagem da cruz. Então ela traz a mensagem da cruz, traz para nós, primeiramente, amor. Segundo, perdão. Terceira coisa, liberdade. E falar em cruz, né? Eu estou usando aqui uma camisa, até eu já gravei um vídeo com ela. Não é a mesma, irmãos, na verdade eu tenho duas camisas dessa aqui. Foi um evento que a gente fez na nossa igreja e eu gostei dessa camisa aqui, né? O grupo de louvor fez e me deu essa camisa aqui, né? Chamava Redimidos, Redimidos pelo sangue. Então, você está vendo uma cruz aqui, mas ela está vazia. Por quê? Porque Jesus foi sepultado.
Mas o túmulo também está vazio. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Então ele está agora onde? Assentado à direita do Pai, né? Esperando aí a palavra de ordem, o soar das trombetas, para que ele venha buscar o seu povo, né? Buscar a sua igreja. E a terceira coisa que a palavra da cruz vai nos dizer aqui é sobre liberdade. Veja bem o que João 8,36 diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Veja bem, o que é liberdade? Liberdade é o poder de você dizer sim ou não, né? Quando você não tem esse poder de dizer sim ou não para as coisas, você não tem liberdade. Nós estamos vivendo num país, por exemplo, onde a nossa liberdade está sendo cerceada, né? Ou seja, você não tem direito mais, você não pode mais falar certas coisas na rede social, entendeu? Então, às vezes a gente vai gravar um vídeo, por exemplo, a gente tem que evitar até de falar certas coisas, não por covardia, mas para que o vídeo não seja derrubado. A minha intenção, por exemplo, é levar a palavra de Deus para vocês, né? É levar a palavra de Deus, porque onde tem a palavra de Deus, tem o perdão de Deus, você tem liberdade, né? Essa liberdade não de pecar. Não usa essa liberdade, não é para pecar. Porque quando nós estávamos no mundo do pecado, a gente não tinha liberdade. Nós não tínhamos direito de escolha, falar hoje eu não quero pecar. Não, você era escravo do pecado. Isso aí é claro, eu creio que todo mundo vai concordar disso. Você era escravo do pecado, mas agora você já está livre do pecado, porque Deus perdoou os seus pecados. Amém? Deus perdoou todos os seus pecados. Quando a gente fala todos, é todos mesmo, meu irmão. Pecado do passado, do presente e do futuro. Amém? Ah, pastor, então quer dizer, se Deus perdoou os meus pecados do futuro, então eu posso continuar pecando? Se você pensa dessa forma, você não entendeu nada da mensagem de Deus, né? Porque essa liberdade, você pode até dizer assim, ó, eu poderia tomar isso aqui, fazer isso aqui, mas e aí? Isso vai glorificar o nome de Deus em quê? Né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Amém? Então, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para os que estão sendo salvos ou para aqueles que são salvos, né? E essa mensagem traz para nós aí, basicamente, isso poderia falar de mais coisas aqui, basicamente ela fala de amor, ela fala de perdão e ela fala de liberdade. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, pedimos a Tua graça poderosa sobre as nossas vidas e quero pedir, Senhor, o Teu perdão, o Teu amor, meu Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, possa aplicar essa palavra em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Tenham uma boa segunda-feira, uma semana de vitória e nós teremos mais vídeos. Se você ouviu esse vídeo, né, você vai chegar no canal Pastor Eliseu Ruas, ouça a palavra, dá um like, né, gostei e compartilha com mais pessoas, principalmente para pessoas da sua família que não têm Jesus ainda. Usa essa mensagem para poder, né, pregar o Evangelho da salvação. Que Deus abençoe em nome de Jesus.